Olá, patriota! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo emocionante aqui do canal, onde a verdade sempre tem prioridade e a liberdade é um direito que não se negocia. Hoje, preparamos algo especial para você, então já aproveita para deixar o seu like e compartilhar este vídeo com todos que não se deixam enganar. Se inscreva no canal para fortalecer esta voz, que não abaixa a cabeça para ninguém e luta pela verdade e justiça. Vamos juntos nessa missão para manter a chama da liberdade sempre acesa. Agora, prepare-se, porque o conteúdo de hoje vai te surpreender e fazer você repensar muitas coisas. Eles não se importam com a cor da sua pele ou com os crimes no seu histórico criminal. Eles não se importam se você é um assassino em série. Vencer é a única coisa que importa. Gritos coletivos de angústia ecoaram pelos céus no último fim de semana. Você pode ter ouvido o som. Foi o som do trauma, da desilusão, de uma grande indignação moral. Foi o som dos críticos de esquerda na mídia esportiva reagindo à escolha de Shedeur Sanders, filho do ex-astro da NFL Deion Sanders, no draft da NFL um pouco mais tarde do que a maioria das pessoas esperava. Agora, para contexto e antecedentes, Shedeur Sanders é um quarterback que jogou pelo Colorado, onde seu pai, Deion Sanders, é treinador. E analistas projetaram que ele seria escolhido na primeira rodada do draft da NFL, que começou na quinta-feira e durou 3 dias e 7 rodadas como sempre acontece. Terminou no sábado. Mas os prognosticadores na mídia esportiva são tão credíveis e têm um histórico tão bom quanto os prognosticadores políticos na mídia de notícias, o que significa que, na maioria das vezes, eles estão cheios de besteira. Então Shedeur não foi selecionado na primeira nem na segunda rodada. Em vez disso, ele, só foi escolhido na quinta rodada, quando foi selecionado pelo Cleveland Browns, que escolheu um quarterback diferente. Alguns outros jogadores, um carregador de água, uma líder de torcida, um zelador, antes de finalmente decidirem escolher Shedeur. Agora. Por que isso importa? Bem, não importa. Mas para os comentaristas na mídia esportiva, foi uma tragédia nacional. A breve queda de Shedeur no draft foi o 11 de setembro da ESPN. Este foi o Pearl Harbor da NFL Network. Eles nunca esquecerão onde estavam quando isso aconteceu. Eles estavam em choque. Eles estavam perplexos, devastados. Agora, aqui estão apenas 2 clipes muito curtos, e há dezenas que eu poderia mostrar, mas 2 clipes muito curtos que dão uma ideia bastante boa de como eles estavam cobrindo essa notícia. Assista. Francamente, não entendo. Nunca vi nada parecido e realmente não há muita explicação para isso. Estou na fase de pai agora, porque as razões vão aparecer mais tarde. Mas para mim, rapidamente, enquanto nos preparamos para Ian, estou pensando em abraçar este jovem agora. Não me importa como ele está se aguentando. Este é um momento muito difícil para ele. Ian, eu concordo com isso. Primeiro de tudo, vocês mencionaram as várias pessoas enviando mensagens. Já acordei com uma mensagem da minha mãe, me perguntando por que Shedeur Sanders ainda não foi. Quero dizer, é mais ou menos onde chegamos agora. Quero dizer, é todo mundo que casualmente acompanha o futebol se perguntando por que o maior nome do draft da NFL ainda não foi. Vocês sabem, mencionaram querer abraçá-lo. Charles fez. Recebi muitas dessas mensagens de diferentes salas de draft na NFL dizendo: sinto tanta pena do pobre garoto, mas esses times também não o estão escolhendo. Para Deion Sanders e Shedeur Sanders, tudo o que posso dizer é que acho isso nojento. Eu não entendo o que está acontecendo com isso. É nojento. Eu não entendo. Nunca vi nada assim. Isso nunca aconteceu antes. Eu só quero estender a mão e dar um abraço nele. Um momento tão difícil para ele. Agora, para ser claro, eles não estão falando sobre alguém que, sei lá, sobreviveu a um tiroteio em escola. Eles estão falando sobre um atleta já rico e famoso que teve que esperar um dia a mais do que o esperado para ser escolhido na NFL. E receber milhões de dólares a mais para continuar jogando futebol. Isso é como chorar na rua porque um herdeiro de fundo fiduciário ganhou a Ferrari da cor errada no seu aniversário de 16 anos. Quero dizer, a maioria da população humana mataria só pela chance de experimentar esse tipo de decepção. Mas a mídia esportiva, você sabe, tratou Shedeur como um sobrevivente do Holocausto por causa disso. E tudo isso seria apenas meio engraçado e embaraçoso, mas não realmente digno de discussão. Afinal, a mídia esportiva se envergonha de alguma forma praticamente todos os dias. Eles se envergonham ainda mais frequentemente do que a mídia de notícias, se você puder acreditar. Mas o que torna todo esse espetáculo algo pior e talvez mais notável é a razão pela qual a mídia esportiva ficou tão
indignada. E mesmo que você não saiba nada sobre essa história, e nem saiba quem é esse cara, você já adivinhou para onde isso está indo. Você, desde 10 segundos no primeiro clipe, já sabia o que eles iam dizer a seguir, não sabia? Porque de forma muito previsível, eles transformaram isso em uma questão de raça. Foi decidido que Shedeur Sanders caiu no draft, porque ele é negro. Agora, como um artigo no The Root colocou, a citação, Shedeur Sanders não ser escolhido nas primeira, segunda ou terceira rodadas do draft da NFL é como quando aquela caixa branca franze o rosto e deixa o troco cair na sua mão em vez de correr o risco de tocar em você. Ela era uma Karen racista? Ou é assim que ela trata todos os clientes? É um teste de Rorschach de racismo? Agora, se você deixe de lado a questão de como mais uma caixa deveria transferir o troco da mão dela para a sua. O que você quer que ela faça? Acaricie seu braço suavemente enquanto coloca uma moeda, de cada vez na sua palma de forma sensual? Quero dizer, pessoalmente, eu prefiro que ela apenas deixe o troco cair na minha mão para que ambos possamos seguir com nossas vidas. Mas é assim que eu interpreto. O teste de Rorschach de racismo. Por outro lado, para os oportunistas raciais, quando se trata do teste de Rorschach de racismo, a resposta é sempre, sim, é racista. E é por isso que muitos comentaristas na mídia esportiva, claro, se apressaram em tornar isso uma questão de raça, de forma muito explícita. Aqui está outro, breve, destaque. Assista. Todos sabemos que não se trata apenas de ele ser filho de Deion Sanders. É sobre a confiança que ele carrega. É sobre o fato de que ele tem uma certa aparência. É sobre o fato de que a cor da pele dele, às vezes, naquela posição, pode ser questionada. Por que Shedeur não foi escolhido na primeira rodada? Tenho 3 razões para vocês. Passei muito tempo. Fiquei acordado até 11h da manhã ontem à noite realmente refletindo sobre essa decisão. Por que Shedeur não foi escolhido na primeira rodada? Número 1, ele não mudou seu comportamento. O que quero dizer com ele não ter mudado seu comportamento? Shedeur Sanders não mudou sua identidade ou como ele se apresenta para agradar os tomadores de decisão. Ele não mudou como se apresenta para agradar os tomadores de decisão. E quem são os tomadores de decisão na Liga Nacional de Futebol? Principalmente não minorias, principalmente pessoas brancas. Então, se não é futebol, o que é? Existem nuances raciais aqui? Nuances racistas? Você seja o juiz. Isso é o racismo. É tão difícil de meio que entender e provar mas simplesmente fede, cheira. Há nuances racistas. Há muitas pessoas brancas no comando nesta liga. Esses foram Ryan Clark, Emmanuel Acho e Skip Bayless, nessa ordem. 3 dos comentaristas esportivos mais proeminentes do país. Todos eles concordam que isso se resumiu à raça. Skip está praticamente em lágrimas por causa disso. Quero dizer, o cara está quase chorando. Por isso. Emmanuel diz que ficou acordado a noite toda pensando nisso, seja lá o que isso signifique. Eu suponho que ele estava tentando usar a palavra refletindo. Mas a outra coisa sobre comentaristas esportivos é que eles são realmente, na maioria das vezes, fantasticamente estúpidos. Quero dizer, essas são pessoas muito, muito burras. Stephen A. Smith também ficou indignado. Ele estava tweetando em uma histeria frenética durante todo o fim de semana, repetidamente invocando Colin Kaepernick e alegando que havia conluio em jogo, assim como supostamente houve para manter Kaepernick fora da liga. E não eram apenas os comentaristas esportivos. Jamaal Bowman, o ex-congressista, famoso apenas por puxar um alarme de incêndio. Ele é esse cara, caso você tenha esquecido. Ele divulgou um vídeo no sábado, alegando que o destino de Shedeur é mais uma evidência de que a América continua a temer homens negros fortes, entre aspas. E ele também disse isso. Eu levo para o lado pessoal quando vejo alguém como Shedeur Sanders, sabe, porque ele fala de um certo jeito e porque ele usa correntes de ouro. E o pai dele é Deion, e ele não quer se submeter a vocês, mas vocês brancos, sabe? Ele vai cair no draft, e você está me dizendo que é baseado na avaliação, como se você não tivesse assistido aos jogos e visto ele jogar. Tipo, é loucura. Paz. Agora, considerando que tenho um público de pessoas inteligentes, certamente mais inteligentes que Jamaal Bowman, que tem um QI aproximado de uma espátula de borracha, provavelmente não preciso explicar que essas queixas de racismo são
totalmente absurdas. Quero dizer, se você acha que Shedeur não foi escolhido na primeira rodada porque é negro, você terá que explicar por que o cara selecionado como número 1 é negro. Além disso, o cara selecionado como número 2 é negro, assim como o cara selecionado como número 3, assim como os caras selecionados como número 6, número 7, número 8, número 9, 11, 12, 13 e assim por diante. Houve 32 seleções na primeira rodada. Todos, exceto 5 deles, eram negros. E essa proporção, é claro, se manteve durante todo o draft, assim como no draft do ano passado e no ano anterior a esse, e antes disso por décadas. Razão pela qual apenas 25% dos jogadores na NFL são brancos. Todos os outros são negros ou pertencem a alguma outra minoria racial. A grande maioria dos jogadores da NFL são negros. A grande maioria das maiores estrelas são negras. O jogador mais bem pago da liga é negro. Então, onde exatamente o racismo entra em jogo? É que os jogadores negros são mantidos a um padrão mais alto? Os jogadores negros são mais escrutinados, penalizados e criticados? Essa foi uma das alegações que ouvimos com muita frequência durante o fim de semana sobre isso. Bem, isso também não funciona muito bem porque Deshaun Watson, um quarterback negro, foi acusado de forma credível de agressão sexual por mais de 20 mulheres. 20. E ainda assim recebeu o contrato mais rico da história da liga. Depois de tudo isso, todas essas acusações foram tornadas públicas. Há jogadores negros na liga que estiveram envolvidos em todo tipo de escândalos e crimes e supostos crimes. O Baltimore Ravens selecionou um jogador na segunda rodada do draft deste ano, que foi acusado de estupro, no ensino médio e depois novamente na faculdade. Ele também é negro. Mas eles precisavam de um pass rusher e o garoto tem talento, então eles ignoraram todas as questões de estupro. É assim que as equipes da NFL operam. Eles não ligam para sua cor ou crimes no histórico. Não ligam se você é serial killer, não importa. Se você pode ajudá-los a vencer jogos, é tudo o que importa. Vencer é a única coisa que importa. Você sabe, a maioria das pessoas conhece o jogador mais lendário dos Ravens de todos os tempos, um homem negro, Ray Lewis, que foi acusado de duplo homicídio. 2 pessoas ele foi acusado de ter matado. 1 ano depois ele ganhou o MVP do Super Bowl. Depois. Então, nada importa no futebol além de vencer. O que, aliás, é o que eu amo no futebol, na verdade. É a meritocracia definitiva. Shedeur sofreu sua queda trágica pela qual toda a humanidade chora e os céus clamam por justiça. Porque ele não é um grande prospecto. Ele é um prospecto bastante bom. E é melhor do que eu. Ele definitivamente deveria ser escolhido em uma posição mais alta do que eu. Mas ele não é ótimo. Pelos padrões, você sabe. Pelos padrões da NFL. Ele não é tão talentoso quanto muitos dos caras que foram escolhidos antes dele. Além disso, para piorar muito a situação, ele é uma diva de alta manutenção com um ego maior do que qualquer sala em que ele entra. De acordo com muitos relatos, foi exatamente assim que ele se apresentou em suas entrevistas pré-draft com várias equipes. Quero dizer, este é um cara que tinha Ele mandou construir um quarto, personalizado, apenas para a noite do draft, transmissão, com a palavra lendário, pintada por todas as paredes. Ele se declarou uma lenda da NFL, antes mesmo de ser escolhido por uma equipe. Ele organizou uma festa de draft onde apresentou algumas de suas músicas de rap, porque aparentemente ele também atua como rapper. E durante essa festa, ele andou por aí com uma maleta gigante cheia de dinheiro. No combine de avaliação da NFL, ele disse que ele nem precisa explicar por que um time da NFL deveria escolhê-lo. Não há dúvida de que Shedeur merece ser escolhido, de acordo com Shedeur. Ouça. Se você não está tentando mudar a franquia ou a cultura, não me escolha. Então você deve saber que a história se repete várias e várias vezes. E eu já fiz isso, várias e várias vezes. Portanto, não deve haver dúvida sobre por que uma franquia da NFL deveria me escolher. Você acha que estou preocupado com o que os críticos dizem ou com o que as pessoas têm a dizer? Você sabe quem é meu pai? Eles também odiavam ele. Então é quase normal. Sem pessoas odiando não é normal para nós. Então, nós gostamos de diversidade, gostamos de tudo que vem com o nome. É por isso que somos quem somos. Se você não está pronto para mudar a cultura, não me escolha, ele diz. Essa foi a mensagem dele para as equipes que estavam considerando escolhê-lo. Uma mensagem que aparentemente foi ouvida alta e claramente. Isso é, claro, o oposto do que você quer dizer em uma situação de entrevista de emprego. Empregadores estão procurando candidatos que se encaixem na cultura do local de trabalho, não candidatos que exijam que a cultura mude, para eles.
Quero dizer, apenas imagine entrar em uma entrevista e dizer: ei, se você me contratar, vou precisar que você mude toda a cultura e a maneira como você faz negócios. Certo? É assim que sou especial. Essa é uma receita infalível para ser ridicularizado e expulso da sala. O único verdadeiro mistério aqui é como esse idiota conseguiu encontrar alguma equipe burra e desesperada o suficiente para escolhê-lo. Mas estamos falando de Cleveland. Burra e desesperada é meio que a marca deles. Então acontece que eles realmente não terão que mudar sua cultura em nada. Em qualquer caso, nesta história, o que encontramos é, para mim, a verdadeira tragédia do engano racial da esquerda. O que faz com que, você sabe, descobrimos o que realmente o torna tão prejudicial? Pelo menos uma das coisas que o torna tão prejudicial, que é que ele constantemente destrói oportunidades para conversas muito mais produtivas. Tantos momentos de aprendizado, especialmente para os mais jovens, foram desperdiçados nos últimos anos porque os suspeitos de sempre injetam sua narrativa de vitimização racial, desviando completamente o que poderia ter sido uma discussão útil. E neste caso, poderíamos ter falado sobre o valor da humildade. E poderíamos ter muito mais conversas sobre humildade, já que ela fica em segundo lugar apenas para a castidade como a virtude mais subestimada do nosso tempo. Shedeur vem de uma geração que foi completamente doutrinada na religião da adoração ao eu, e seu pai é Deion Sanders, que é um dos profetas dessa religião. Mas, no mundo real, você só pode se safar sendo um pesadelo narcisista se for extremamente talentoso e dotado. Basicamente, se o peso do seu ego for de alguma forma superado por suas habilidades. Bem, então você pode se safar com isso. Mas mesmo assim, você só está se safando por ser um narcisista. Certamente isso não está te ajudando. E eventualmente, à medida que suas habilidades diminuem, como acontecerá com todos, não importa a sua área de atuação, essa equação pode não funcionar mais a seu favor. Você sabe, a questão sobre um narcisista é que suas habilidades, seus talentos, seus dons físicos, seja o que for que esteja fazendo as pessoas tolerarem suas bobagens, tudo isso não vai durar para sempre. Mas o narcisismo, se não for controlado, vai durar para sempre ou pelo menos até a morte. Na verdade, provavelmente só vai crescer com a idade, como um tumor. Então, a lição é que, não importa o quão talentoso você seja, é melhor ser humilde. Afinal, existem dois tipos de pessoas neste mundo, os humildes e aqueles que serão humilhados, como Cristo nos explica nas bem-aventuranças. É muito melhor estar no primeiro grupo do que no segundo. E essa é a lição que poderíamos tirar disso. Mas em vez disso, estamos ouvindo novamente sobre racismo. Porque por que falar sobre questões reais quando você pode falar sobre falsas? Se a mídia tivesse um lema, seria esse. Se você quiser ver o que mais eu tenho a dizer, pode acessar meu programa completo indo para dailywire.com ou visitando a página do Twitter do Matt Walsh Show. Espero te ver lá. Boa sorte! O encerramento do vídeo expõe, com precisão cirúrgica, o verdadeiro problema do discurso progressista atual: a completa incapacidade de lidar com fatos e responsabilidade pessoal. Em vez de usar o episódio de Shedeur Sanders para fomentar uma discussão sobre humildade, autocrítica e preparo emocional diante de adversidades, a militância preferiu gritar racismo, mesmo diante de evidências gritantes que desmentem essa narrativa. O comentarista lembra que a maioria esmagadora dos atletas selecionados antes de Shedeur eram negros, desmontando por completo a tese de discriminação racial. Mas o que isso revela? Que não se trata de busca por justiça, e sim de um teatro ideológico onde o papel de vítima precisa ser interpretado a qualquer custo, mesmo que o roteiro seja absurdo. Mais grave ainda, o culto ao ego, à arrogância e ao narcisismo que Shedeur exibe publicamente deveria ser um alerta, mas foi ignorado. A esquerda perdeu mais uma oportunidade de promover valores fundamentais como humildade, esforço e mérito, e preferiu reafirmar sua dependência do vitimismo racial como ferramenta política. A verdadeira tragédia? A juventude que assiste a tudo isso e aprende que basta reclamar alto e culpar os outros para justificar qualquer fracasso. Um recado direto. Há dois tipos de pessoas, os humildes e os humilhados. E a vida se encarrega de decidir em qual grupo cada um vai parar. Virá da submissão, mas da coragem de enfrentar a mentira com a verdade.